Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast desenvolvido para empreendedores com mentes evolutivas e que queiram, de verdade, inovar o seu negócio e otimizar tempo. Eu sou Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que para uma coisa existir, outros fatos tiveram que ocorrer. Estamos no ano de 2024 e há 2024 anos atrás morria, crucificado lá Jesus Cristo. E o nome dele foi disseminado. E hoje a gente ainda fala de Jesus. Alguns lugares do mundo ainda não conhecem o nome de Jesus, por incrível que pareça. Mas eu acredito que logo mais esses lugares também saberão quem foi Jesus Cristo. Mas para que algo exista, a gente tem que disseminar algo. Eu sou um cara que eu vim de uma certa situação que quando eu entendi que eu precisava aprender mais sobre mim, eu fui buscar por informações. E essas informações vieram através do desenvolvimento pessoal. Então são aquelas respostas que a gente não tem no nosso dia a dia. E isso só aconteceu porque dois caras, Richard Blender e o John Grinder, eles criaram algo que a gente chama de reprogramação mental, que é a PNL, que é a programação neurolinguística. E através deles ali em 1970, outras pessoas passaram a disseminar isso, como Tony Robbins, Robert Dilts, aí você tem ali o Simon Sinek, que já vem vindo, depois no Brasil você tem José Roberto Marques, você tem diversas pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal, mas a base de tudo ali com a PNL. E hoje o meu convidado, ele é um cara também que vem disseminando isso, assim como eu venho, outras pessoas vêm, e esse cara ele vem de uma forma diferenciada fazendo isso. Eu sempre digo o seguinte, é difícil você levar uma informação para uma pessoa que ela não acredita nas coisas. Então, a nossa maior missão é quebrar as crenças das pessoas, mudar os seus comportamentos, porque elas acreditam que elas, dentro da história, tipo assim, eu sou isso, você não é, você está isso. A gente consegue mudar tudo que a gente quer. Basta você entender um pouco por onde você começar. Mas antes de entrevistar esse cara extraordinário, eu tenho que falar com o meu assunto aleatório aqui, Pedro Stiliani. Vamos para mais um dia? Cara, para variar, muito feliz, sempre muito alegre. E realmente esse cara tem o prazer de caminhar com ele já há alguns anos. E a história dele é uma história absurdamente incrível. Né? E de novo a gente sempre brinca, não, até isso aí tava com a vida ganha, já não tinha o que fazer na vida, foi caçar o assunto. Esse tava tranquilo, rico, né? Esse daí não precisava. Não, filho de Davi. Exato, né? Entendeu? E realmente, como você falou, a forma como ele leva, né, a forma de apresentar, de mudar, de rever conceitos das empresas, das pessoas, a forma como ele faz isso impacta, cara. E eu fui prova, viu, de assim, a galera realmente... Feitual. Foi um negócio que o cara olhava e falava assim, precisamos. E até hoje, as pessoas que eu vi que passaram por ele, são pessoas que falam assim, como que ele tá? Uau. Porque o que ele fez aqui mudou todo mundo. Comprar a história. Então, hoje estamos aqui com ele, Nelson Parente. Grande Nelson. Depois de uma apresentação dessa, eu só tenho que agradecer. É um baita prazer poder estar aqui, podendo conversar com vocês, falar sobre mentalidade produtiva, falar sobre o poder da mente, efetivamente, né? Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas buscam o poder fora, né? Elas buscam o poder nas pessoas, buscam o poder em quem elas se espelham, mas elas se esquecem que o poder está dentro delas mesmas, né? Ou seja, o mestre, como diz um grande mestre, que é um cara que eu admiro muito, Edilson Lopes, ele diz, o mestre está em você. Então, quando a gente consegue olhar para dentro da gente e entender tudo aquilo que a gente tem de pérola, tudo aquilo que a gente tem de bom, é a hora que a gente consegue efetivamente se tornar um grande mestre. Uau! Show de bola. E dentro do podcast Mentalidade Produtiva, a gente tem 3 momentos. Primeiro, assim, a gente sabe que as pessoas no mundo elas vão sempre se comparar a alguém. E elas tendem a se comparar às pessoas erradas. Então, nosso primeiro momento é ouvir a sua história. O que isso mudou na sua vida, tá? O que isso impactou na vida dos outros já e o que você espera ainda do mundo. Então a gente vai ouvir sua história, o que isso impactou na sua vida, o que isso impacta na vida das pessoas e o que você ainda tem para deixar de legado. Porque é interessante, né? Você já falou parente, né? Eu lembrei de Abraão. Saia das suas parentelas. Aí você já tem parente no nome, eu já fiquei preocupado. Conta um pouco, quem é o Nelson Parente para nós? Nelson Parente, ele é um grande sonhador, né? Desde que eu me conheço por gente. Tive grandes mentores, mas o maior deles, meu pai, né? Aquele que eu eu me tornei o que eu sou hoje graças a todos os ensinamentos que meu pai fez
E o mais engraçado, né? Foram ensinamentos muitas vezes silenciosos, né? Ou seja, só com a maneira com a qual ele agia, como ele reportava as situações, como ele corrigia determinados problemas, como ele vivia, ou seja, tudo isso é silencioso, né? E isso me fez me tornar quem eu sou hoje, né? Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de São Paulo, e foi uma grande honra estar nessa universidade, porque quando eu fui fazer faculdade, meu pai disse: vai fazer faculdade? Então tem que ser pública. Se não for pública, você não vai fazer. E na época as faculdades de engenharia pagas, né, não eram tão boas quanto elas são hoje, né? E era um meio período, eu teria que trabalhar o outro meio período, enfim. E aí eu estudei muito e tal, e consegui entrar nessa universidade. Foi uma das minhas primeiras vitórias, eu acho, né? Consideráveis, assim. Me formei em engenharia civil e, enfim, fui professor também dentro de uma escola técnica, saindo dessa vida de ensinamentos, assim, eu fui para o mundo corporativo. Essa questão do ensinamento é algo que é muito importante para mim, né? Meu pai também sempre dizia conhecimento guardado é conhecimento perdido, né? Então a gente precisa compartilhar conhecimento para não ter gordura mental, né? Já que é gordura em outros lugares, a gente infelizmente acaba acumulando, né? Não tem muito jeito. Mas entrei numa empresa multinacional dinamarquesa, onde eu fiquei lá por 17 anos, né? Comecei nessa empresa basicamente tirando xerox, entre aspas, e cheguei a diretor-geral de uma das fábricas dessa empresa fora do Brasil. Caramba. Então foi uma ascensão muito bonita, assim, muito linda, onde eu pude aprender muita coisa, onde eu pude errar muito, que eu acho que a melhor coisa da vida é o erro, né? É onde a gente efetivamente cresce, onde a gente sai da zona de conforto, a gente tem que ser rápido, pensar rápido e etc. E aí, nesse momento, eu voltei para o Brasil, porque meu pai adoeceu, enfim, acabou falecendo. Mas foi um momento que o chamado, né, do compartilhar começou a fazer muito sentido, né? Começou a ficar muito forte na minha vida. E foi aí que eu falei, quer saber? Eu vou pegar todo esse conhecimento, né? Vou compilar isso em um conteúdo e vou entregar para as pessoas, para efetivamente fazer diferença na vida das pessoas, né? Fazer diferença na vida das empresas, fazer com que elas ganhem mais dinheiro, com que elas faturem mais, e sem vender sonhos, apesar de ser um sonhador, né? O sonho é meu e eu não vendo, né? O seu sonho você também não pode negociar e o seu sonho você também não pode negociar. O que a gente tem que vender é realidade, né? E fazer, porque a partir dessa realidade aí sim as pessoas criam os próprios sonhos, né? Legal. E aí foi quando eu comecei a palestrar, e o que é uma baita honra, né? Cada vez que eu estou no palco, eu costumo dizer que o palco é minha droga. A hora que eu estou em cima do palco, as coisas acontecem de uma tal maneira. Dá aquela fervilhada. Fervilha, o sangue ferve. E você vê a transformação das pessoas. Isso aí, para mim, é um dos meus propósitos, né? Para quem conhece um pouco de Ikigai, né? Que é uma palavra japonesa que se refere à razão de ser, propósito de vida, né? Palestrar é um dos meus Ikigais, né? É o que me faz sentir o que eu sou hoje. Uau, qual que é o nome do seu pai? Nelson Parente. Nelson Parente? Uau! Aqui eu me apresento como Nelson Parente, mas o meu nome, na verdade, é Nelson Vieira Santana Parente. E meu pai era só Nelson Parente. Uau. E depois, quando meu pai se foi, como uma forma de carinho e de homenagem, eu excluí o Vieira Santana e deixei só o Nelson Parente. Você sabe que é muito interessante, né? Uma das redes sociais que ainda é uma incógnita, eu consegui destravar essa rede. E eu tenho uma audiência muito boa lá, nessa rede. E eu fiz uma pergunta sobre de que você tinha mais medo, né? Para as pessoas. E, cara, assim, quase 90% do pai. Caramba. Porque batia, espancava, que é um pouco da minha história. E eu vejo que, assim, né? O nosso maior mentor é o nosso pai, principalmente para nós homens, né? E eu fico assim, tipo, cara, é legal ouvir isso de você, porque eu não tive isso, entendeu? Você falar do seu pai, pô, meu pai foi meu mentor, é um negócio que é forte para mim. E eu tenho a agradecer seu pai, por você ser esse cara incrível aí. Cara, e pode ter certeza que ele tá muito orgulhoso de você aí, cara, porque você é um cara, você tem uma energia incrível. Vai fazer aí. Chorar aqui, pelo amor de Deus. Mas porque, cara, nessa rede, depois eu te mostro, cara, é triste você ver que as pessoas, meu pai, putz, queria que tivesse morrido,
foi a pior pessoa na minha vida. Cara, é triste. Aí você vê o cara falando um negócio Falando assim, foi é tão bonito, né, falar, cara? Não, ele falando... Cara, que legal E isso aí,